Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então vamos lá, né? Vamos seguir aí, ou bom dia, né? Provavelmente bom dia, ou boa noite, boa tarde, ou boa madrugada, enfim, né? O horário é você que faz, certo, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos seguir aí com a nossa história do Brasil republicano. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho do governo do Campos Salles, né? Para dar continuidade a esse período aí da República Brasileira, tá? Bom, a gente sabe então que o Prudente de Moraes saiu aí ovacionado pelas pessoas, né? As pessoas gritavam lá o nome do Prudente, né? Foi considerado aí um herói, justamente por aquele atentado, né, que ele havia sofrido lá pelo Marcelino Bispo, né? Que se descobre, né, toda aquela conspiração, enfim, ele sai, certo? E acaba sendo eleito aí o Campos Salles, tá? Esse presidente aí, né, que depois aí vai se tornar aí um presidente, se tornou, né, um presidente bastante impopular aí, tá? O Campos Salles, ele ficou, pessoal, de 1898 até 1902, tá? Então vamos falar um pouquinho desse governo, né, tão importante aí, e tão controverso, vai, para assim dizer, tá bom? Então vamos lá, tá? Pessoal, o Campos Salles, né? A grande questão aí que se coloca é que ele conseguiu aí uma coisa bastante importante aí para a República, né? Ele conseguiu aí manter no poder, certo, as oligarquias, né? Ele fez um acordo, ele estabeleceu um sistema, né, que a gente vai falar já já para vocês, que manteve aí no poder, né, as elites, né, as elites dos municípios, os governos estaduais e o governo federal amparado em Minas Gerais e São Paulo, né? Então esse foi a grande contribuição, vamos falar assim, do Campos Salles, né, natural aí de Campinas, tá? Pessoal, o Campos Salles, né, ele detinha alguns pré-requisitos para chegar lá, né, para chegar no cargo de presidente do Brasil, certo? Bom, um dos primeiros aí dessas condições é que ele era um republicano histórico, certo? Ele havia atuado bastante na monarquia, inclusive a gente vai ver que de uma forma controversa, tá? Depois eu vou falar algumas curiosidades aí do governo do Campos Salles para vocês, né? Ele havia atuado, né, para o fim da monarquia, ele era um republicano histórico, né? Vinha de uma família aí de produtores de café de Campinas, né? Uma família rica, certo? Formado na Faculdade de Direito de São Paulo, havia sido ministro, senador e governador de São Paulo, certo? E ele conseguiu ser eleito, pessoal, com mais aí de 90% dos votos, né? Ou seja, estava no caminho, né? Era uma pessoa ali que estava no caminho, né? Sabia onde queria chegar e chegou lá, tá? Pessoal, eu sempre falo Floriano, cara, é uma coisa que fica incrustada, né? Floriano Peixoto, né? Sempre vem na minha cabeça esse nome, louco, né? Mas enfim. O Campos Salles, pessoal, como eu estava falando para vocês, né? Ele entrou para a história aí, né? Nesse sentido de manter, né? Os mesmos aí no poder, né? Toda a oligarquia se manteve no poder por mais de 30 anos, tá? Como que ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu fazer isso, pessoal, através do que se costuma chamar de política dos governadores. O que vem a ser isso, né? É uma estrutura de poder, pessoal, que se baseia, né, cuja base está nos municípios, se amplia para os governos estaduais e chega aí no governo federal, certo? Então, qual que é a grande sacada aí dessa famosa política dos governadores, né? É o seguinte, o presidente, o que ele vai fazer? Ele vai apoiar quem está no poder nos estados, certo? Os governadores nos estados aí. Em troca, pessoal, desse apoio dado aos governadores dos estados, ele
o governo deveria receber, obviamente, o apoio desses estados, né? Em troca aí, era uma via de mão dupla, né? Então, o governo federal apoia os governadores dos estados, em contrapartida, os governadores dos estados apoiam o governo federal, tá? E o governo federal tinha que ser de Minas ou São Paulo, certo? Essa era a lógica aí. E como que acontecia isso, né? Como eu falei para vocês, a base, ela estava nos municípios. Então, o que os prefeitos faziam, né? Pessoal, existiam nos municípios, né, os famosos currais eleitorais, né? Então, o que acontecia, né? O governador dos estados, eles apoiavam as elites que estavam ganhando nos municípios, tá? Certo? Então era geralmente isso, né? E esses currais eleitorais acabavam votando, né, nos candidatos escolhidos pelos governadores, entendeu? Dos estados, entendeu? Votavam nos candidatos escolhidos pelos governadores dos estados, né? Votavam aí no que eles queriam. Então eles conseguiam eleger deputados, né, federais, deputados estaduais. Esses deputados estaduais faziam uma ampla base de apoio, inclusive, do governo federal. Então era assim que se dava. Então a troca vinha, a questão era a base, né, que eram os municípios, os governos estaduais e o governo federal. Então existia um favorecimento aí, tá, de ambos os lados. Era um grupo favorecendo outro grupo aí. Geralmente os grupos favorecidos eram aqueles grupos que estavam no poder, tá? Geralmente era assim que acontecia. E aí, pessoal, uma coisa bem interessante, assim, era que, assim, que nos municípios, tá, existe a figura do coronel, né? O coronel era que dava ali a liga, vamos falar assim, a liga do bolo, né? Por quê? Porque o coronel era um cargo aí que vinha, né, essa palavra, né, coronel era um cargo, tá, da Guarda Nacional, que era aquela espécie de milícia, né, dos estados que vinha lá do Império. Então, o que fazia o coronel? O coronel tinha o seu curral eleitoral, certo? E o coronel obrigava as pessoas a votarem nos candidatos, lembra que eu falei? Escolhidos pelos governadores, tá? Então, era assim que funcionava através do voto de cabresto, né? Então, existiam aí várias fraudes eleitorais, né? Então as cédulas eram adulteradas, né? Os mortos votavam, né? Beleza? O curral eleitoral é justamente para dar, né, ali uma boa comida, né? Uma refeição para os votantes. Então os refeitantes comiam lá, faziam o curralzinho eleitoral deles ali, né? Eram colocados num barracão, certo? Recebiam ali uma comida, né? Um almoço ali, certo? E o voto dentro de um envelope, né? E aí esse envelope era colocado na urna aí sem se saber exatamente aí, tá? Então era justamente isso que acontecia. Na verdade, o voto era aberto, tá, pessoal? Não tinha esse voto colocado no envelope, não. O voto era aberto, tá? Então as pessoas votavam lá justamente em quem os coronéis queriam, tá? Então, e a gente sabe, né, existiam aí as mais variadas manipulações, certo? As mais variadas, como eu falei para vocês. Então, falsificava-se assinaturas também, tá? E o que fazia viabilizar tudo isso aí, pessoal, era a famosa degola, né? Então, o que é a degola? Caso, né, fosse eleita uma pessoa que geralmente fugia a essa regra, né, tinha lá a famosa comissão de verificação dos poderes, que degolava. Degolar é deixar de lado e não validar a eleição daquela pessoa que havia ganhado, entendeu? Isso para manter essa estrutura de poder e eliminar a oposição, tá? Essa era a grande questão. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então era assim que funcionava na República o voto, né? O voto aí, tá? E o voto, né, ele sempre acontecia em troca de favor, tá? Como a troca de favor, entendeu? As trocas de favores, né, o apadrinhamento dos filhos, né, aquele assistencialismo barato, né, básico e barato para as pessoas que garantia lá então a vitória dos indicados pelos coronéis, tá? Beleza? Tudo bem, pessoal? Então é assim que funcionava, beleza? Isso aí ganha o nome de política dos governadores, né? E esse sistema acabou aí
prevalecendo, né, até propriamente aí os anos 30, né, quando aconteceu lá a Revolução de 30, tá? Beleza? Bom, a outra coisa, tá, pessoal? Esse sistema, ele, assim, o coronel, né, para viabilizar tudo isso aí, os governadores dos estados disponibilizavam para os coronéis uma série de cargos públicos, tá? Então eles tinham lá, né, conseguiam colocar para trabalhar desde delegados até professoras primárias aí, certo? Então era assim que acontecia, né, através do favor, do clientelismo, entendeu? Então o coronel tinha o governador tinha sua clientela ali, que eram ali os coronéis e as pessoas indicadas pelos coronéis para assumir esses cargos públicos aí, tá? O Brasil era uma grande fazenda, como se falava na época, né, pessoal? Uma grande fazendona aí, beleza? Então, uma fazendona onde quem mandava de fato eram os coronéis aí, tá? Beleza? Bom, vamos falar aí, pessoal, um pouquinho dos problemas, né? Então, essa estrutura de poder, tá? Então, a política dos governadores é isso, né? A manutenção do poder através dessa estrutura, né? Baseada no município, governo estadual e governo federal, tá? E popularizou-se também a lógica da política do café com leite, né? Porque assim, dessa forma, o governo federal ele era mantido, né, no poder ali entre São Paulo e Minas, tá? Quem dominava a lógica, a cena federal era São Paulo e Minas aí, beleza? Pessoal, o Campos Salles, né, ele vai enfrentar aí alguns problemas, tá, de ordem econômica aí no governo dele, certo? Então, um dos principais problemas aí que ele vai enfrentar são aquelas crises, né, as crises econômicas que haviam sido herdadas do período imperial, certo? Então, né, a gente viu aí que uma onda especulativa estourou lá no governo do Deodoro e aqueles problemas continuaram, né, se acumulando, então o Brasil estava aí numa situação bastante deficitária, tá? Então a crise econômica então era o grande problema aí a ser enfrentado pelo Campos Salles, tá? E o Campos Salles, pessoal, ele era bastante austero, né, bastante rígido, certo? Austeridade econômica. Então, o que é ser austero, né? É cortar gastos públicos, né? Arrochar salário e cortar gasto público, tá? E ele conseguiu fazer isso aí, né? Ele conseguiu fazer isso aí, certo? E ele pediu um empréstimo também para uma casa de banqueiros lá na Inglaterra, a famosa família Rothschild, né? Em 1898 já, o famoso Funding Loan, né? Em que ele pedia alguns empréstimos aí para arrumar a casa, né? As finanças aí, arrumar a casa, né? As finanças, tá? E aí ele pediu esse empréstimo aí de 10 milhões de libras, certo? A custa, né, e deu como garantia aí a parte da alfândega, né, dos impostos cobrados aí pela alfândega seriam enviados, né, para a Inglaterra e também aí com a promessa de queimar papel moeda, né, ou seja, iniciar uma política deflacionária, tá? Queimar papel moeda, abaixando dessa forma então a inflação, tá? Ele conseguiu. Certo, pessoal? As medidas aí elas deram certo. Então ele pegou o cofre no vermelho e entregou o cofre lá no azul para o Rodrigues Alves, tá? Certo? Então essa foi a grande contribuição, vamos falar assim, do Campos Salles também, tá? Só que em decorrência de tudo isso, pessoal, dessas medidas aí de austeridade, né, de cortar gasto público, tá, ele se tornou impopular, né? Então, por quê? Porque era uma forma de chegar menos dinheiro, né, para as necessidades públicas ali das pessoas. Então, cada vez mais, mas ele estava pouco se lixando para as pessoas, né? Essa era a grande questão, né? A grande lógica ele era um presidente que depois eu vou falar algumas curiosidades interessantes aí do Campos Salles, tá? Ele estava pouco se lixando para as pessoas, né? Um presidente, então, que assume com essa característica, né? E implementa lá as medidas que ele realmente queria implementar, tá? Ele foi apelidado, pessoal, de Campos Selos, né? Então, Campos Salles, Campos Selos, tá? Por conta das taxas, né? Que ele colocava em tudo existia taxa, né? Para pagar. Então, as pessoas pagavam taxa para tudo, certo? Bom, por conta disso, né, ele acabou perdendo apoio político, né, de parcela aí desse eleitorado, certo? Ele deixou o governo aí de uma forma bastante impopular,
certo? Então as pessoas dizem aí que quando ele pegou o trem, né, sai do governo e pega o trem para voltar lá para Campinas, né, que é a terra dele, o trem foi apedrejado, né? Então, e aí ele, né, a polícia teve que intervir, então ele acabou perdendo esse apoio, né? Acabou numa aí bastante impopular, tá? Com relação a isso aí, tá? No entanto, ele conseguiu eleger o Rodrigues Alves, né, como sucessor, em parte por conta dessa máquina, né, dessa estrutura que ele montou aí chamada de política dos governadores, certo, pessoal? Então ele conseguiu colocar aí o Rodrigues Alves no poder, tá? Que é o próximo presidente. Então, pessoal, vou falar de alguns fatos interessantes aí sobre o Campos Salles, tá? Bom, ele era, como eu falei para você, né? Ele era um republicano, certo? Que atuou lá no período da monarquia, tá? Só que lá no período da monarquia, ainda antes, né, da escravidão ser abolida no Brasil, em 13 de maio de 1888, o que ele propunha, né? Ele fazia parte, pessoal, olha só, né? A crueldade, né? Ou o caráter, né, do Campos Salles. Ele fazia parte de uma facção dentro do Partido Republicano que protelou até não poder mais, certo? A abolição. Ele queria que o Partido Republicano, que as mudanças propostas pelo Partido Republicano não fossem tão radicais, que fossem ali no passo da formiga, né? Se é que você me entende. Ele só passa a apoiar a abolição, pasmem vocês, uma semana antes da abolição de fato, certo? Então, para vocês verem aí o grau aí, né? O caráter um pouco do Campos Salles, tá? Uma outra ideia bastante interessante, né? Que mostra aí o caráter, não tanto quanto segregacionista, racista, né? Do Campos Salles, é que ele disse em certa ocasião que ele preferia imigrantes italianos a armênios, porque ele falava que os italianos eram mais dóceis com relação ao comportamento e menos exigentes com relação a questões de higiene, tá? Então, os italianos estavam aí mais bem cotados, né, na visão do Campos Salles para virem para o Brasil por conta disso que eu falei para vocês aí, certo? Então, vai vendo, né? Vai vendo aí, grande Campos Salles, né? E outra coisa, pessoal, que é bastante interessante aí, é que quando o Brasil aí faz, né, a sua primeira viagem internacional, diplomática internacional, que foi para a Argentina, certo? Ele foi de navio, né? Foi organizada lá pela comitiva do Campos Salles. Ele teria proibido que negros fizessem parte da população. Falou assim, não, negro não pode. Não pode, não quero negros na minha tripulação, né? Na tripulação do navio, tá proibido aí. Certo? Depois ele, inclusive, tomou um pito, né, do José do Patrocínio, o José do Patrocínio falou que o Campos Salles estava renegando a própria mestiçagem, né? Então tomou um pito lá do José do Patrocínio, tá? Então, pessoal, estava renegando, né? Que o Campos Salles estaria renegando a sua origem mestiça, tá? E apesar disso tudo que eu falei para vocês, pessoal, ele conseguiu então eleger o Rodrigues Alves como sucessor, né? Tá, então esse foi o governo aí do Campos Salles, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí a lógica do governo, um governo austero, um governo que conseguiu, de certa forma, aí, colocar as finanças em ordem. No entanto, um governo que se tornou aí bastante impopular, né, por conta disso tudo que eu falei para vocês aí, tá? Ele estava pouco se lixando para o povo, né? O povo, para ele, não era nada, não era ninguém, certo? Como a maior parte aí dos representantes dessa república oligárquica, né? Mudou alguma coisa, pessoal? Mudou alguma coisa? Enfim, né? Ponto de interrogação, né? Não sei. Certo? Fica aí para você pensar e refletir, né? A respeito da classe política aí que a gente tem no Brasil hoje aí. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo. A gente se encontra então numa próxima oportunidade
com outro vídeo legal e maneiro para você, tá, pessoal? Se inscreve no canal se você não é inscrito e curte aí o vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço e uma excelente manhã para vocês. Ou madrugada, ou noite, ou tarde. Tchau, pessoal. Valeu.